Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos começar aqui a nossa live. Essa live de segunda-feira à noite, especial para os engenheiros. Boa noite, Jéssica. Bem-vinda. Vamos lá, deixa eu me apresentar. Desligar aqui o som. Então, boa noite. Meu nome é Thalita Moura. Eu sou engenheira eletricista, sou mestre em engenharia elétrica e eu sou coach de carreira, né? Atualmente eu trabalho com coaching de carreira. E hoje eu tô aqui fazendo essa série de 14 lives e essa live aqui é a live de número 12, tá? E essa live, como eu falei, ela vai ser uma live especial para os engenheiros. Ainda permanecendo aqui no nosso tema de liderança, né? Para quem é coordenador, supervisor ou gerente, ou para quem exerce de alguma forma já uma posição de liderança, né? Eu vou repetir, eu tenho falado acho que isso em quase todas as lives, se não em todas. Se você tem, por exemplo, um estagiário, um trainee, ou até mesmo um grupo de técnicos aí, algum técnico sob a tua liderança, né, sob o teu comando, que é muito comum com os engenheiros, você precisa ter essa noção de que sim, você é um líder e sim, você precisa se preocupar com aspectos da liderança, tá? A Jéssica é engenheira também, né, Jéssica? Engenheira civil aqui na área também. E por que eu decidi fazer essa live especial aqui para os engenheiros? Deixa eu só botar o meu cronômetro aqui para o Instagram não me derrubar sem eu perceber, porque eu não sei se você sabe, mas a live ela dura 1 hora só, né? E o Instagram ele só avisa com uns 2 minutos antes que tá acabando. Então eu sempre coloco um cronômetro aqui, além das minhas notinhas, para não esquecer de nada do que eu quero falar com você, tá? Então por que eu decidi falar com os engenheiros hoje, né? Bom, primeiro que eu sou engenheira, segundo, né, porque eu não deixei de trabalhar na engenharia, né? Essa forma de trabalhar hoje com o coaching, para mim, ela é muito voltada para a engenharia. Não atendo apenas engenheiros, mas a maioria dos meus clientes, eles são engenheiros. Então eu queria trazer um pouco dessa visão, desses aspectos da liderança em termos, né, da engenharia, como que isso se aplica para o caso dos engenheiros, tá? Porque a gente tem algumas formas de pensar meio peculiares, assim, né? E que a gente vai conversar aqui um pouquinho ao longo. E ao longo do que eu for falando aqui, se você quiser colocar também alguma coisa, se você estiver assistindo a live depois, né, quiser me mandar alguma coisa no direct, do tipo, realmente isso acontece comigo, ou então alguma outra coisa que eu não falei aqui e que você observa, talvez que você mesmo tenha passado como uma dificuldade aí em termos de liderar a tua equipe, eu vou adorar saber, tá? Eu vou adorar poder conversar com você se você desejar também, tá? Então me manda uma mensagem aí onde você estiver assistindo e para que a gente possa conversar a respeito disso, tá? Então vamos lá, eu fiz aqui uma lista, né, de tudo que eu fui lembrando, assim, né, a respeito desse assunto de liderança, tratando com os engenheiros, de tudo aquilo que eu identifiquei como os desafios, tá? Aqui eu quero chamar bastante atenção para essa parte do que é difícil, do que é mais difícil para um engenheiro no momento em que ele se torna um líder, né? De novo, pode ser de um estagiário, de um trainee, de uma equipe de técnicos, ou pode ser uma gerência, uma coordenação, seja qual for o teu caso, tá? E aí, qual é a primeira coisa que logo vem à cabeça quando você pensa num engenheiro liderando?
É a dificuldade que a gente tem, que parece né, que a gente desenvolve ao longo da faculdade. Eu não sei se a gente desenvolve essas coisas ao longo da faculdade ou se porque a gente tem determinadas coisas aqui a gente acaba caindo numa área mais técnica, né? Eu acho que é um pouco dos dois, né? Acho que a gente já tem uma tendência a ter um pensamento mais técnico, né? E aí acaba reforçando determinados pensamentos ao longo da nossa faculdade, né? E aí a primeira coisa é a dificuldade que a gente tem de se relacionar com as pessoas, né? É impressionante. Às vezes é até engraçado, né? Porque tem algumas pessoas que eu conheço que já vi isso acontecendo várias vezes, tá? A pessoa tá tão acostumada a lidar com números, né? E com computador e programas de computador, programação e tal, e esse tipo de coisa, que na hora que tem algum tipo de, vamos dizer assim, socialização ali dentro do ambiente de trabalho, né? Se for fora do ambiente, geralmente é mais tranquilo. Mas dentro do ambiente de trabalho, muitas vezes a pessoa tem, o engenheiro ele não sabe como agir, né? Parece que ele entra num loop eterno ali, parece que ele fica preso num loop ali de programação e ele não sabe como agir, ele não sabe o que fazer, ele não sabe lidar ali com as pessoas, né? Tem uma baixa habilidade social, né? Teve uma live que eu falei sobre inteligência emocional e uma das características, né, um dos pilares da inteligência emocional é justamente a habilidade social, que é a habilidade de você se relacionar ali com aquelas pessoas. Então, o que acontece? O engenheiro ele fica ali preso num loop muitas vezes sem saber realmente como que ele age ali naquela situação onde ele precisa às vezes demonstrar um pouco mais de talvez de emoção ou simplesmente de relacionamento mesmo de alguma maneira com aquelas pessoas, então ele tem muita dificuldade, né, de se relacionar. Jéssica colocou aqui, o pensamento é muito rápido, né? Pois é, tem essa característica, né? A gente é muito objetivo, é muito direto ao ponto, né? E vou falar um pouquinho melhor sobre isso aqui na frente, mas tem relação também, né? Com essa questão de ter uma baixa habilidade social, porque a gente às vezes é muito direto ao ponto, então a gente vai com um pensamento ali rápido, às vezes pode ser direto demais até, né? Pode ter uma tendência ali de ser muito objetivo, né? Extremamente objetivo, e às vezes a gente passa por cima até do sentimento ali de algumas pessoas, né? Então, o engenheiro, ele tem engenheiros e engenheiras, né? A gente tem essa característica de ter dificuldade extrema em relação à habilidade social. Entenda, tudo que eu estou falando aqui de forma nenhuma a ideia é generalizar, tá? Porque é lógico, com algumas coisas você vai se identificar, com outras não. Mas eu trouxe aqui aspectos que eu já vi, que eu já vi em mim e que eu já vi em vários colegas meus de profissão, em vários clientes meus de coaching, né, engenheiros, e com certa frequência, tá? De novo, não é uma generalização, mas você vê muito disso aqui, né, em termos de engenharia. Então, o que acontece com o engenheiro? Ele prefere trabalhos técnicos, né? Então, o que acontece muito? O engenheiro está lá, vamos supor, ele entrou como trainee na empresa, foi efetivado, engenheiro júnior, pleno, sênior, e aí, às vezes até antes, né? Ele depende da empresa, mas em certo momento ele se torna um supervisor ou um coordenador, por exemplo. E aí ele tem que largar um pouco de mão aquele trabalho técnico que ele adora fazer, né? A gente gosta. Eu ainda gosto da engenharia, não é porque eu saí da engenharia em termos, né, mudei para a profissão de coach, mas eu também gosto e a gente adora aquele negócio. Então, primeiro tem essa dificuldade de pegar, né? Dificuldade ali de abrir mão daquele trabalho técnico, e aí começa a ter um outro problema. Porque na hora que você atinge um nível de supervisão, de coordenação,
ou gerência, você precisa se ocupar mais da gestão mesmo das pessoas, né? Da gestão dos relacionamentos. Então aí junta uma baixa habilidade social do engenheiro com uma preferência pelo trabalho técnico. E aí o que acaba acontecendo com ele? Ele continua fazendo o trabalho técnico que ele fazia, às vezes até assumindo um pouco mais de trabalho técnico, porque aí vem uma outra questão em relação a treinar a equipe, né? Que a gente vai falar mais na frente, mas que ele tem essa dificuldade de treinar a equipe, e aí ele acaba, qual que é a reação, vamos dizer assim, de defesa dele, né? Para que ele tome um pouco mais de controle da situação. Ele acaba absorvendo aquele trabalho ali. Então ele não larga, além dele não largar o trabalho técnico que ele fazia e começar a se dedicar mais à gerência em si, ele ainda assume o trabalho dos outros, né? Porque ele também tem aquele pensamento de que ele é melhor que todo mundo, né? Engenheiro acha que é melhor que todo mundo. Eu não sei o que acontece com a gente, que a gente acha que sabe mais do que o médico que passou a receita, a gente acha que sabe mais do que o advogado lá que a gente contratou. A gente contrata um advogado, mas mesmo assim a gente acha que o que ele colocou ali não está muito certo não, que podia estar melhor. A gente tem essa, de uma forma geral, assim, né? A gente tem essa forma de pensar de que, no fundo, a gente meio que se acha melhor ali do que muitas profissões, né? E aí ele se acha ali melhor também, porque eu tô na gerência, eu sei mais, e às vezes ele sabe mais mesmo tecnicamente do que aquelas pessoas, porque se ele subiu de cargo é porque ele mostrou um trabalho técnico muito bom, e aí ele é promovido, só que como junta as duas coisas, né? Ele não quer ter, na verdade, no fundo ele não quer ter que se relacionar muito com a equipe, porque a habilidade dele social é baixa, e ele prefere o trabalho técnico, então ele acaba tendo dificuldade para fazer essa transição de um cara que é puramente técnico para um cara que continua tendo que fazer talvez alguma coisa técnica, continua tendo que ter um olhar técnico sobre o trabalho, né? Mas que precisa começar a gerenciar a equipe dele. Isso é uma transição muito difícil para o engenheiro. Essa primeira transição, assim, é muito difícil dele encarar e dele perceber que ele precisa dar realmente a atenção agora para aspectos mais de gerenciamento de pessoas, tá? Ele não tem, eu anotei aqui, ele não tem conhecimento sobre os diferentes perfis de comportamento. E não tem mesmo, né? Na verdade, assim, de uma forma geral, o engenheiro ele tem bastante preconceito com relação a tudo que envolve desenvolvimento humano, né? E aí os perfis de comportamento também, até que ele entenda que aquilo ali é um estudo de bastante tempo e que existe um assessment, né, uma avaliação que é validada cientificamente, até que ele entenda tudo isso, a princípio ele rejeita. E eu tô falando isso porque isso há bem pouco tempo atrás acontecia comigo também. Hoje eu sou coach, né? Então, mas há 3 anos atrás, pra mim isso era uma besteira. Eu pensava assim, talvez você pense assim hoje. E eu pensava assim também. Então eu sei que isso é um pensamento que ainda está muito presente, principalmente na engenharia. A gente tem receio porque a gente tem um pensamento muito objetivo, muito técnico, e a gente acha que essas outras coisas são periféricas, né? Então a gente acha que só a técnica é o suficiente. Então muitas vezes quando o engenheiro pensa em fazer algum curso, ele pensa em fazer um curso de algum aspecto técnico. Ele só pensa em melhorar a técnica dele, quando muitas vezes o que ele está precisando é melhorar o comportamento dele. É melhorar a habilidade dele de gerenciar aquelas pessoas da equipe dele, por exemplo, né? Mas o pensamento do engenheiro é sempre primeiro voltado para a técnica. E ele é muito desconfiado, né? A gente é desconfiado. Isso eu acho que a gente aprende na faculdade. Aquela questão assim de ter um pensamento muito voltado talvez para pensar em soluções, né? Um pensamento muito treinado para o crítico. Então a gente é muito crítico e a gente é muito desconfiado de uma forma geral.
A gente está acostumado com evidências científicas, muitas vezes. A gente quer saber dados para alguma coisa, para a gente acreditar que alguma coisa funciona, a gente precisa ter dados, a gente precisa ter depoimentos de pessoas que já passaram por aquilo ali. A gente precisa ver que aquela determinada coisa funciona. Então, a primeira reação do engenheiro a qualquer coisa relacionada a desenvolvimento humano é uma rejeição, né? Deixa eu ver o que a Jéssica colocou. Isso acontece muito. Para crescer, preciso me especializar mais. Pois é. E aí só se especializa, né, Jéssica, em termos de técnica, de engenharia, e esquece que hoje, né, hoje mesmo no LinkedIn, eu vi uma postagem falando, daquelas postagens assim que falam das habilidades do profissional do futuro, que na real não é futuro coisa nenhuma, que elas já são exigidas hoje, né? E aí tinha algumas coisas técnicas, obviamente, relacionadas até a tecnologia, a conhecimento sobre base de dados e dados de uma forma geral, mas tinha lá inteligência emocional, por exemplo, né? Eles até acho que separavam inteligência emocional, empatia, que na verdade ela está dentro da inteligência emocional, a gente vai falar aqui também. Então todos esses assuntos o engenheiro ele tende a se afastar, a repelir, apesar de que a cada vez mais se exige esse tipo de conhecimento. Então, por exemplo, quando um líder, engenheiro, né, seja supervisor, coordenador, gerente, o que for, ele não conhece os perfis de comportamento existentes e, consequentemente, ele não sabe nem o dele, nem o perfil de comportamento das equipes, da equipe dele, né, de cada um dos membros da equipe dele, aí ele não sabe se comunicar. E aí vem um outro problema grande do engenheiro, que é não saber se comunicar. Ele não sabe a melhor forma de conversar e de comunicar as suas ideias e até de dar feedback para cada uma das pessoas, porque dependendo do perfil, né? Vamos lá, rapidinho, são 4 perfis de comportamento, né? Tem vários nomes, o nome muda de acordo com a ferramenta que você utiliza para fazer essa avaliação, mas, como eu chamo, né? São os comunicadores, executores, planejadores e analistas. Então, alguns desses perfis, se você ainda não assistiu, vai lá e assiste a live onde eu falo sobre perfil de comportamento, que é a segunda live. Alguns desses perfis, eles são mais... uns são mais introspectivos, né, que são os analistas e os planejadores, eles são mais quietinhos na deles. E outros, eles são mais dispostos, né? Vamos falar assim, eles têm mais energia, eles são mais motivados à conversa e tudo. Então, a comunicação do líder, ele precisa se adequar. Boa noite para quem chegou aqui, eu não sei o seu nome, se puder colocar, mas seja bem-vindo. Então, o engenheiro ele precisa entender que na hora que ele está na liderança, é importante que ele conheça esses aspectos do perfil de comportamento também, que isso não é besteira, porque ele consegue ser muito mais assertivo na comunicação dele, o que para ele é importante, de acordo com o perfil da pessoa. Então, ele vai conseguir se comunicar de uma forma que aquela pessoa entenda melhor. E aí ele melhora a comunicação dele, que é um ponto também que os engenheiros têm muita dificuldade, tá? Outra coisa, não tem conhecimento sobre os assuntos relacionados à liderança, né? Nessa série de lives aqui, eu trouxe vários assuntos comportamentais e vários assuntos técnicos mesmo sobre a liderança, com o intuito de tirar um pouco, como eu falei, né? A maioria dos meus clientes é engenheiro, a maioria das pessoas que me escutam são engenheiros, então eu já trouxe vários aspectos para tentar ajudar a lidar com esses principais pontos. E aí, o que acontece com o engenheiro? Ele, da mesma forma que acontece com os assuntos relacionados ao desenvolvimento humano, muitas vezes ele não pega nenhum livro de liderança para estudar. Quantos líderes aí, coordenadores ou supervisores você conhece, talvez você mesmo,
e que nunca pararam para estudar o assunto, né? O tema liderança, né? Tem muito livro sobre isso. Nossa, liderança tem infinitos livros, tem infinitos artigos na internet, tem muita coisa que você, como um líder, deveria estudar. Então, o que acontece? Não estuda por quê? Não é por preguiça, assim, né? É porque duas coisas. Uma, às vezes, falta de tempo, porque o engenheiro ele tem uma tendência de trabalhar muito, a gente vai entrar nisso mais um pouquinho na frente. E a outra questão é porque ele simplesmente ele não percebe que isso é necessário. Ou ele percebe, alguém, dizer assim, alguém até fala para ele que isso é necessário, mas ele acha que é besteira de novo. Porque ele só, né, pensa lá na técnica de engenharia. Então ele acha que ele não precisa estudar sobre liderança, principalmente para quem ainda não está, por exemplo, num cargo de média alta gerência. Porque quando você vai subindo, aí você, na hora que você se vê como um gestor realmente, aí você, não, eu acho que eu preciso fazer pelo menos, né, entre aspas aqui, um MBA ou algum tipo de curso de gestão, alguma coisa voltada para liderança. Mas na hora que você pensa isso, na hora que o engenheiro pensa isso, já passou anos. Ele já está na supervisão, na coordenação, ele já está coordenando ali uma equipe de técnicos há anos e nunca parou para estudar sobre o assunto, nunca parou para se preparar, né? E muitas vezes ele acredita que ele não precisa. Ele não parou porque ele não se vê como líder ainda, por isso que eu reforço isso em todas as lives, e ele também acredita que ele não precisa, porque lembra que engenheiro se acha, né? Então ele acha que ele não precisa daquilo ali, que ele vai saber, porque ele conseguiu passar na faculdade inteira, assim, né? Sobreviveu à faculdade de engenharia, conseguiu superar todos os desafios que a gente sabe que não são poucos, e conseguiu passar por aquilo ali. Então na cabeça dele, no fundo, tá assim: se eu me formei engenheiro, liderar essa equipe aqui vai ser mole. É só tomar um cafezinho aqui de vez em quando com o pessoal e mandar fazer, senta aí e faz, que é isso mesmo, né? Como muitas vezes lá na faculdade tem aquele pensamento assim de como que você melhora os teus resultados na faculdade, né? Ou mesmo depois da faculdade, no mestrado, uma pós-graduação, assim. Como que você melhora os teus resultados? Senta e estuda, né? Mas quando a experiência vai chegando, quando a gente vai entendendo essas questões do desenvolvimento humano, questões de perfil, de autossabotagem, a gente vai vendo que não é só sentar e estudar. Porque às vezes você não consegue sentar para estudar. Às vezes você consegue sentar para estudar, mas não rende. Então tem muita coisa. E no trabalho é da mesma forma. Não é simplesmente senta e trabalha, né? Aos pouquinhos as pessoas estão acordando sobre isso, mas parece que o engenheiro ele tem uma resistência maior em relação a isso, né? Outro ponto aqui, tem uma tendência a ser muito racional e lógico, né? Eu falei sobre isso um pouquinho mais cedo, com essa nossa tendência de ser muito racional, e isso pode ser uma forma de autossabotagem, tá? Autossabotagem eu falei na terceira live, eu expliquei lá que são pensamentos, né? São pensamentos que a gente tem, que geram em nós determinados sentimentos, determinadas emoções e que comandam os nossos comportamentos. Então, assim, o que a gente vê são os comportamentos, mas o fundo, a raiz do negócio está nos nossos pensamentos. Então, o engenheiro tem uma tendência, até por treino, né, a ter uma forma de pensar muito lógica e muito racional. E aí reforça aquela questão que a gente estava falando no início, né, sobre a baixa habilidade social, por exemplo, a preferência pelos trabalhos técnicos, que é o que ele está acostumado a fazer, o que ele está confortável a fazer, né? Então essa tendência de ser extremamente racional e lógico pode afastar as pessoas, por exemplo. Então, para um líder que precisa ter empatia, né? O que é a empatia? É um dos pilares da inteligência emocional, onde onde quem tem empatia sabe e consegue se colocar no lugar do outro em determinada situação. Então, um líder ele precisa conseguir se colocar no lugar do outro, e isso passa muito por sentimento.
né? É você conseguir, de alguma forma, viver aquele sentimento ali do outro, e compreender a visão do outro, o sentimento do outro e poder acolher o outro ali naquela situação, independente se você vai fazer ou não aquilo que aquela pessoa está pedindo, porque às vezes você simplesmente não pode fazer, né? Mas independente de você poder fazer ou não o que, por exemplo, um membro da tua equipe está pedindo, você ter empatia é você conseguir se colocar no lugar dele e entender o ponto dele. E aí, como a gente é muito racional e muito lógico, a gente tem uma dificuldade imensa com relação a isso, tá? Essa é uma tendência de pensar dessa maneira, até, como eu falei, até por treino, que agora, na hora que você assume uma gerência, você precisa treinar um outro ponto, precisa treinar de um outro lado, tá? Só um instantinho aqui, por favor. Voltei. E o outro ponto aqui, que também está relacionado com uma autossabotagem, de que os engenheiros têm, eu vejo acontecer muito, né? Que é a questão do controlar, né? Eu falei lá no início, tem dois motivos aqui, né? Às vezes ele age de uma forma a controlar o trabalho de todo mundo, porque, por exemplo, ele tem um nível de exigência de excelência muito alto, exagerado, tá? Ou seja, ele é realmente um cara que é perfeccionista. Essa é uma das formas de autossabotagem. Em outras situações, ele pode querer controlar porque ele tem a necessidade mesmo de controlar, né? E aí é uma forma de autossabotagem do controlador, né? São algumas formas aqui, eu já falei de 3 formas de autossabotagem aqui, que eu vejo mais presentes nos engenheiros, tá? Então essa de querer controlar e de querer exigir uma qualidade extrema, né? Não é que você não vá exigir qualidade da tua equipe, não é isso, mas é o exagero, né? Quando a gente fala sobre autossabotagem, a gente fala sobre exagero de determinado pensamento que impacta o teu comportamento. Então, assim, é extremo. E muitas vezes, vamos lá, com aquela habilidade social baixa, você pode ter muita dificuldade de conseguir comunicar para a tua equipe o teu nível de exigência, né? Lembra? Aí você não sabe sobre perfis de comportamento. Aí você não sabe qual é o perfil que tem cada um dos membros da tua equipe. E aí você tem uma necessidade grande de uma exigência extrema de qualidade. Só que você não sabe comunicar isso para eles. Então eles ficam perdidos e eles ficam com aquela sensação, que eu já falei aqui em outras vezes, de que nunca vão fazer o suficiente para te agradar. E aí eles acabam fazendo as coisas de qualquer jeito, porque não vão te agradar mesmo, então para que eles vão se esforçar? Entende? Outro ponto ruim do controlador, que é muito presente nos engenheiros, é você não dar autonomia para as pessoas, né? Então, com aquele pensamento de que você é que faz aquele trabalho da melhor forma, tudo bem, pode ser, como eu falei, mas qual que é o teu papel como líder dessa equipe? Treinar as pessoas para que você possa ter aí, né, uma equipe autogerenciável, né? O pessoal fala muito sobre empresa autogerenciável, né? Hoje eu estava pensando aqui, eu falei, gente, e equipe autogerenciável? Eu não sei se alguém já fala sobre isso, mas traz essa ideia, né, que eu quero passar aqui, que é daquela equipe que não depende de você totalmente, sabe? Você tá ali como líder, como o cara que vai orientar, mas quanto menos a equipe depender de você, melhor, né? Porque lembra, você só vai poder ser promovido na hora que a equipe não depender mais de você e tiver alguém para te substituir, certo? Enquanto não tiver ninguém para te substituir ali, a empresa não vai te promover. Então, na hora que você está treinando a tua equipe, na hora que você está passando o teu conhecimento para a tua equipe, tira da tua cabeça que você está criando concorrentes ali. Quanto mais você compartilha, mais as pessoas ao redor veem o que você sabe, a tua equipe confia em você e aí você pode ser promovido, porque a equipe não está totalmente dependente de você. Outra coisa, você pode tirar férias, né? Se você controla tudo,
Se você tem esse controlador muito alto, você não consegue tirar férias. Quantas vezes eu vi, né, já acontecer que às vezes o gestor ele tira as férias no papel, né? Às vezes até para a empresa ele vai e não pode, né? É contra a lei até. Ou às vezes ele não vai para a empresa, realmente, mas ele tá com o celular o tempo todo, ele tá com o notebook dele o tempo todo, ligado nas coisas da empresa. Então, boa noite, Marcelo, bem-vindo. Então, quando você tem um controlador muito forte, que isso é muito presente nos engenheiros, você não consegue nem tirar férias. Você não consegue nem, às vezes, ter um final de semana com a sua família em paz, porque você acumula tanto trabalho em você que você não consegue se desligar daquilo. Entende? Você não consegue passar, às vezes, nem um final de semana ou uma semana de férias longe da tua equipe porque ela não é autogerenciável, ela não consegue seguir sem você. Então, entenda que a tua equipe precisa estar preparada para ficar sem você, precisa ter outras pessoas para que assumam o teu lugar para você poder ser promovido, tá bom? Outra coisa que acontece muito aqui com os engenheiros, né, quando assumem um cargo aí de supervisão, coordenação ou gerência. Eu já falei sobre a dificuldade de exercer empatia, né? Acredita que sabe mais que todo mundo, eu também já falei. Ah, tem uma outra coisa aqui muito importante, eu vou até beber uma água aqui. É o seguinte, o engenheiro, né, como a gente tem essa, sei lá, vamos chamar de autoestima, em relação à nossa profissão, né, a gente, né, acha que é melhor que todo mundo e tudo isso, que engenheiro sabe mais e tal, a gente sempre acha isso de alguma forma, né, a gente sempre tem aquele pensamento do tipo, pô, eu consegui fazer faculdade de engenharia, cara, calma aí, né, eu consigo lidar com isso aqui. E aí o que acontece? Aí o engenheiro assume um cargo, né, de liderança, não entende nada dessas coisas que eu falei, não entende, não vê necessidade de estudar sobre liderança, não conhece nada sobre lidar com pessoas, sobre... Boa noite, Gabriel, bem-vindo. Sobre lidar com pessoas, sobre como se relacionar melhor com a equipe, sobre como se comunicar com a equipe. E junto com isso tudo, ele tem receio, né? Tem medo mesmo, às vezes, de pedir ajuda para alguém, né? Porque ele acha que se ele pedir ajuda para alguém, em termos de, olha, eu tô com um problema aqui na minha equipe, eu tô precisando de ajuda porque eu não tô sabendo lidar com isso aqui. Eu já tentei várias coisas e não tô conseguindo resolver. E aí ele acha que se ele pedir ajuda, ele vai ser taxado como incompetente. E aí o que ele faz? Ele não pede ajuda, ele não procura um treinamento voltado para lidar com pessoas, voltado para, né, o comportamental dele. Ele, quando ele vai procurar, ele só procura coisas técnicas. E ele não desenvolve esse lado de habilidade social, de inteligência emocional. Ele não procura saber a respeito disso, porque ele tem medo, ele acha que ele vai ser julgado, ele acha que ele vai ser julgado e condenado por ser incompetente se ele pedir ajuda. Ele acha que ele vai ser visto como incapaz, porque ele não está conseguindo lidar ali com a equipe dele. E aí ele continua mergulhado ali nos problemas dele, com a equipe, sofrendo, levando trabalho para casa, trabalhando não sei quantas horas por dia, 12, 14 horas por dia, porque ele não sabe treinar a equipe, porque ele não sabe passar o conhecimento dele para a equipe dele, e ali ele fica preso naquele emaranhado de problemas, sofrendo cada vez mais, trabalhando cada vez mais, às vezes tendendo a um burnout, né, ou a ser um workaholic também, né, porque a gente... parece que a gente se acostumou na faculdade. Boa noite, Wallace, bem-vindo. Parece que a gente se acostumou lá na faculdade de engenharia, né? Joselito, bem-vindo. Parece que a gente se acostumou lá não, engenheiro não tem vida social, né? De novo, aqui eu estou generalizando alguns pontos, nem tudo você vai concordar.
Mas em que sentido? No sentido que a gente precisava estudar muito, né? Muito mesmo. Eu não estou dizendo que outras graduações não precisem, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando sobre a engenharia, que é o que eu conheço, e eu sei que a gente precisa realmente estudar muito. Muitas vezes são vários finais de semana, principalmente quando a gente começa a estagiar, aí danou-se. Aí você tem que estudar até tarde, depois que chega do estágio, aí você tem que estudar final de semana, então a gente acaba abrindo mão muito do convívio social ali. A gente já não gosta muito, muitas vezes, né? E às vezes você acaba abrindo mão, ou você até gosta, mas você acaba abrindo mão e se acostuma com aquilo. E aí você acha que chega na hora de você trabalhar, e você também tem que trabalhar até morrer, porque para aumentar os teus resultados você tem que trabalhar mais. Isso é uma grande mentira, tá? Você tem que trabalhar melhor, você tem que trabalhar naquilo que gera mais resultado. Você precisa aprender a identificar isso, tá? Então, voltando aqui ao ponto, o engenheiro, ele tem muito essa dificuldade de pedir ajuda. E aí, com isso, ele acaba ficando preso nesses problemas todos por achar que ele vai ser julgado, né? E aí, esse é um ponto tão importante que é, como eu falei, né? A maior parte dos meus clientes de coaching, eles são engenheiros. Então, uma coisa que eu faço muito questão de deixar bem claro é sobre a confidencialidade do processo. Justamente por isso, né? A confidencialidade do programa de coaching, no sentido de, cara, se você não quiser, ninguém nunca vai saber. Se você não disser, ninguém nunca vai saber nem que você está fazendo coaching, nem que você procurou ajuda, justamente para dar essa tranquilidade para o engenheiro, para dar essa... dá para ele essa segurança de que se ele quiser falar, beleza, ótimo, mas se ele não quiser falar, ninguém vai saber, para que ele não se sinta, ele não tenha esse receio de ser julgado, ele não tenha esse receio de ser julgado incapaz porque ele está procurando ajuda para aprender a lidar com a equipe dele, por exemplo, tá? Esse é um outro ponto que é muito presente no engenheiro. Tem aqui sobre ser desconfiado, né, que eu já comentei um pouco antes. A gente é bem desconfiado. Para a gente acreditar que alguma coisa funciona, ela precisa ter, muitas vezes, evidência científica e tal. Eu já comentei sobre isso. Já comentei também sobre achar que autoconhecimento, coaching, tudo relacionado, né? A autoconhecimento, a autodesenvolvimento, desenvolvimento humano e tal, tudo isso o engenheiro tende a achar que é uma grande besteira. Como eu falei, eu mesma achava isso até pouco tempo atrás, até uns 3 anos atrás, e hoje eu sou coach, né? Então, eu penso da mesma forma, né? Então, se hoje eu sou coach, é porque eu vi que esse negócio funciona, é porque eu experimentei, eu vi que funciona comigo, eu vi várias evidências científicas, e eu sei que isso é um pensamento muito comum de vários engenheiros, né? Porque eu vejo isso, eu converso com vários amigos que são engenheiros e tal, eu vejo isso muito presente, muito constante, tá? Um outro ponto aqui para os engenheiros, geralmente ele não teve bons exemplos de liderança, tá? Vou explicar por quê. Isso está relacionado com um outro ponto que eu até trato aqui mais na frente, mas eu vou trazer agora, que é sobre ele trabalhar numa empresa, entre aspas, aí, conservadora ou até antiquada, né? Vamos lá, se você pensar numa empresa de TI, ela geralmente, né, por padrão, ela é bem diferente de uma empresa de engenharia, né? A sensação que eu tenho é que, tipo assim, a empresa de TI, ela tá na vanguarda das coisas, né? É onde você vai achar um videogame pro cara jogar. Eu não vou entrar no mérito de se o cara tem tempo ou não tem tempo de verdade para jogar aquele videogame, tá? Mas, né, existe essa cultura dentro de empresas de TI. Então, às vezes o cara consegue trabalhar de casa, pelo menos 1, 2 dias na semana, ou às vezes até na maioria dos dias ele escolhe de onde ele trabalha. Isso dentro de uma empresa de engenharia é quase que um sacrilégio, aquilo, né? Você vai ser queimado vivo ali na fogueira, praticamente, se você pedir isso, se você sonhar com isso. Né? Então, trabalhar numa empresa que é muito conservadora nesse sentido
de ficar muito, de demorar para se atualizar em termos de trabalho, de formas de trabalho, às vezes até de sistemas, né, de sistemas que são utilizados. Às vezes tem outros sistemas que você usa mesmo no teu trabalho, programas e tal. Às vezes tem alguns sistemas, alguns programas que já tem outros muito melhores no mercado, e os engenheiros, como são desconfiados, eles demoram muito tempo para mudar determinadas tecnologias e tal, né? Engenheiro geralmente é conservador, né? Ele nunca é o cara da vanguarda, muito dificilmente ele é o cara da vanguarda. Ele não é o cara que compra primeiro, ele não é o cara que implementa determinado programa primeiro ou determinado processo primeiro, né? Então, nas empresas de engenharia você vê muita essa dificuldade de atualização, e aqui eu estou falando especialmente em relação ao trabalho, né? Ainda tem muito aquele pensamento de que o cara tem que estar lá na empresa, sentado na frente do computador. Só assim ele vai estar trabalhando. Se ele estiver de casa, de forma nenhuma que ele vai estar trabalhando, né? Tem que estar ali no chicote do chefe dele, porque senão ele não vai estar trabalhando. Ainda tem muito esse pensamento dentro da engenharia, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes o engenheiro, ele não teve bons exemplos de liderança. Dificilmente ele teve bons exemplos. Não existem? Claro que existem. Mas dificilmente você, né, um engenheiro, na hora de assumir um cargo de liderança, coordenação, supervisão, gerência, a tua primeira chefia, vamos dizer assim, a tua primeira liderança, muitas vezes você não teve nenhum modelo bom de líder. Então você acha, quer dizer, você não acha, mas assim, você sabe o que você não deve fazer, talvez, mas você não sabe o que você deve fazer, né? Já é um caminho. Você saber para onde você não quer ir, né? Você ter um exemplo ruim que você sabe que você não quer imitar, já é um grande caminho. Mas você ainda não sabe para onde que você tem que ir. Você ainda não, porque você não tem aquela referência, né? E aí junta com essas questões de você não estudar sobre liderança, não procurar treinamentos nesse sentido, muitas vezes achar que, como você está num cargo de liderança, a empresa que é obrigada a pagar qualquer tipo de curso ou treinamento para você, e aí você não vai atrás disso, e aí você continua com os problemas, certo? Porque você não tem nenhum modelo para seguir. E em relação a essa questão de esperar, né, eu acho que eu já falei isso alguma vez, mas isso é um ponto muito importante, porque isso é decisivo na tua carreira. Se você ficar esperando, né, vamos lá, se você entra no LinkedIn hoje, em 10 minutos você vê muita gente falando, né, várias postagens falando sobre a dificuldade que está no mercado de trabalho hoje em dia, né? Assim como eu falei, a maior parte da minha rede também no LinkedIn também é de engenheiros. Então a maioria vamos dizer assim, das reclamações lá também vem de engenheiros. E todo mundo falando que o mercado está difícil. Porque sim, o mercado hoje está muito mais difícil do que há quase 10 anos quando eu me formei, né? Há 10 anos atrás, todo mundo saía da faculdade empregado praticamente. Não tinha esse problema. Hoje o cenário já é bem diferente. Então veja, num cenário desse, vê se faz sentido, né? Você que é um cara que tem pensamento racional e lógico, vê se faz sentido você ficar esperando que apenas a empresa pague para você os treinamentos que você entende e considera que são importantes. O que acontece? Se você, né, me responde aí se você quiser, né, ou se não quiser, só pensa a respeito. Se você não entregar como líder os resultados que você precisa entregar, se você não fizer a tua equipe trabalhar, né, e render da forma que você precisa fazer, o que a tua empresa vai falar? Você acha que o teu chefe, né, a empresa, de uma forma geral, ela vai olhar para você e vai falar assim: ah, coitadinho do fulano, né? Ele não conseguiu ter os rendimentos com a equipe dele, mas, poxa, foi porque faltou o treinamento da nossa parte.
Ah, não vamos mandar ele embora, não. Vamos pagar um treinamento aqui para ele. Pode acontecer? Pode, né? Tudo pode acontecer, mas eu vou te falar que não é isso que vai acontecer. Né? Se ela quiser te treinar, ela vai te treinar antes. Né? Ela não vai esperar você entregar péssimos resultados para te treinar. E você vai correr esse risco, né? Porque o mais provável de acontecer é que ela vai pegar, vai te mandar embora, ou vai, né? Não pode diminuir o teu cargo, né? Então vai te mandar embora, ou vai te mover ali de posição, mas vai te tirar daquela liderança ali e vai colocar outra pessoa no lugar, que esteja mais preparada, né? Uma outra pessoa que esteja mais preparada para assumir aquele cargo. Então ela não vai ficar com pena de você. Então, assim, eu não estou dizendo que a empresa não deva investir nos seus colaboradores. Claro que deve. Mas se você entende que você precisa fazer um MBA, por exemplo, que você precisa fazer um mestrado, qualquer curso, qualquer treinamento, qualquer coisa, não fique esperando pela empresa, porque ela não está... ela pode não estar preocupada com a tua carreira, e quem tem que estar preocupado com a tua carreira primeiro é você, né? Pensa, se você fizer um MBA e amanhã ou depois você encontrar uma oportunidade melhor, você vai poder migrar por uma oportunidade melhor, que a carreira é tua, tá? Então cuida da tua carreira primeiro. Isso foi um parênteses aí muito importante que eu sempre gosto de trazer. Deixa eu ver o que mais aqui. Isso é um ponto muito importante. O engenheiro, né, ele tem dificuldades em comunicação, né? Mas ele tem também uma dificuldade em se vender, né? E aí, dependendo daquilo que você acredita, né, dependendo de como você pensa, pode ser que isso soe até mal para você, né? Do tipo, mas me vender? Como assim me vender? Você vende as tuas horas todo dia, né? Se você não percebeu, eu sinto te informar que você se vende todo dia para tua empresa. Isso é normal, tá? Eu vendo meu trabalho, você vende suas horas, a gente vende as nossas horas, todo mundo está trabalhando, está vendendo seu tempo, ou seu conhecimento, enfim, o que for, tá? Só que aqui eu tô falando sobre você vender as suas ideias, e aí tem 2 pontos. Você vender as suas ideias para sua equipe, então, se você tem uma baixa habilidade social, baixa inteligência emocional, se você não sabe nem do que eu estou falando, fica difícil você saber como influenciar a tua equipe. Né? Se você ainda não assistiu, vai lá no canal do YouTube, tem várias lives lá, né? Essa aqui é a live de número 12, eu tô de uma série de 14, né, que eu tô fazendo, e vai lá que tem live sobre isso tudo. Mas o engenheiro ele precisa perceber e entender que ele precisa desenvolver essa habilidade de se vender, ou seja, de vender as suas ideias para a sua equipe, ou seja, como influenciar a sua equipe. Tem uma live que tem esse tema, né, que é sobre você entender como que você influencia a tua equipe, como que você se relaciona ali com as pessoas para que elas comprem as tuas ideias e façam o que você precisa fazer. Tá? Então você precisa aprender a influenciar as pessoas. E a outra coisa que você precisa aprender a fazer o tal marketing pessoal, né? O marketing do teu trabalho. Muitas vezes o engenheiro ele é um excelente técnico, mas assim, só ele sabe disso praticamente, porque ele não expõe, ele não sabe como fazer isso. Ele às vezes ele tem, né, acredita que aquilo ali é ruim, ficar falando sobre o próprio trabalho dele, né? Enfim, depende de como você vê as coisas, né? Depende do que você acredita, mas eu vejo, né, já pessoas como eu falei aqui, acho que na primeira live, essas lives aqui, elas são baseadas nos meus estudos, nos meus atendimentos e também em entrevistas que eu faço com pessoas mais experientes, né? Todas essas pessoas que eu entrevistei, elas são engenheiros, tá? E algumas pessoas me trouxeram isso. Por exemplo, ele se comparando com uma outra pessoa da mesma idade dele. Fulano estudou comigo, hoje fulano é diretor e eu tô aqui num determinado cargo aqui, bem abaixo dele.
Então, é muito presente. Eu não estou entrando em méritos de indicação, não, tá? Não era esse o caso. Em termos de que uma pessoa sabia fazer um baita de um marketing pessoal e ele não. Então, com isso, ele não, né, o engenheiro tem muita dificuldade de mostrar o trabalho dele às vezes, né? E isso te atrapalha de quê? Te atrapalha de mostrar o teu valor para a tua própria equipe e para o teu chefe para que você possa ser promovido depois, tá? Então, se você identificou que sim, você tem esse problema, trabalhe nisso também, tá? Vá procurar questões, ajuda e questões a respeito disso, para que você possa aprender a fazer esse teu marketing pessoal e também a influenciar a tua equipe aí, tá? Uma outra coisa, a gente tende a ser muito pragmático, né? Então, tá relacionado um pouco com o que eu já falei antes, que é essa questão do pensamento muito racional, muito lógico. E aí, todas essas coisas assim que parecem mais filosóficas, a gente tende a correr. E qual que é o problema? Por exemplo, o engenheiro muitas vezes ele não para pensar no que ele quer para a carreira dele. Então, ele não para pensar em que tipo de líder ele quer ser lá no futuro, tá? Então, assim, quando ele pensa ali, não é nem que quando ele pensa, né? Porque ele não pensa, ele não para pensar realmente sobre que tipo de líder eu quero ser, sobre como que eu tô sendo hoje, no que eu preciso melhorar. Não, ele fica só focado nas questões práticas e objetivas e para pensar nessas coisas mais filosóficas, vamos dizer assim, né? Não para pensar nisso. E isso é fundamental, porque você agir com intenção e com direção é fundamental para que a tua carreira ela avance mais rápido, tá? Então, esse é um outro ponto. Se você não tem esse costume, passe a pensar sobre que tipo de líder você quer ser, que tipo de líder você quer hoje. Tem live sobre isso também, você pode assistir no canal do YouTube, tá? Mas é uma questão, não afaste de cara essas questões mais que parecem mais filosóficas e mais, né, que você não está tão acostumado, porque elas são muito importantes e elas impactam nos teus resultados, tá? Diretamente, nos resultados da tua equipe, nos resultados para a tua carreira também, tá bom? Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa. Tem sim, ó. Como o engenheiro não gosta muito de conversar, né? Não gosta de conversar. Não gosta de ter conversas difíceis, né? Prefere coisas técnicas, prefere sentar lá com uma planilha muitas vezes do que ter que conversar com alguém para resolver alguma coisa, né? É a tal da falta da habilidade social. E aí o que acontece? Muitas vezes ele não faz aquele alinhamento entre ele e o chefe, no sentido de que o que o chefe dele espera dele, e um alinhamento entre ele e os liderados dele, no sentido de expor, de comunicar, né? Lembra da importância da comunicação, de comunicar para a equipe o que ele espera. Então, passe, né, a partir de hoje, a tanto perguntar ao teu chefe, né, a quem está acima de você, o que se espera de você, para que você haja de uma forma certa, para que você haja de uma forma alinhada e tanto exponha para a sua equipe o que você espera deles, tá? Até o teu nível de exigência, se ele for mais alto, coloque isso para eles, procura expor isso para eles da melhor forma possível, tá? E por fim, eu quero falar sobre uma última coisa, que é a dificuldade para se mostrar vulnerável, né? Porque por causa disso tudo que a gente já conversou aqui, né, o engenheiro tem essa tendência de ser mais racional, de ter mais dificuldade para se relacionar com as pessoas e tudo, e ele também tem muita dificuldade de se mostrar vulnerável, né, porque está um pouco relacionado com aquele medo que ele tem de pedir ajuda, né, de pedir ajuda às vezes até da própria equipe. Então, entenda que ao você pedir ajuda, você aumenta o nível de confiança da tua equipe. Mais confiança gera mais resultado, gera mais produtividade, tá? Eu falei sobre essa questão da vulnerabilidade já em algumas lives, mas aqui é só para te dizer que sim, isso é uma dificuldade que os engenheiros têm, mais de uma forma mais aguçada, talvez, e
Mas é uma habilidade também, é uma questão de você trabalhar desde que você entenda a importância de se mostrar vulnerável para que a equipe conte com você e você possa contar com ela, tá bom? Eram esses pontos aqui que eu queria falar com você. Avisos finais aqui, porque o Instagram já vai me derrubar. Então, alguns avisos finais. Encaminhe essa live para um engenheiro que você conheça, né? Principalmente se for líder, se ele estiver liderando ali, supervisionando alguma equipe, algum estagiário, trainee, técnicos, manda para ele essa live, porque ela, né? Porque ele vai poder absorver e vai poder se beneficiar também desse conteúdo. Vou abrir caixa de perguntas aqui no Instagram assim que eu encerrar a live. Então, se você quiser, né, comentários gerais sobre essa live, você coloca lá na caixa de pergunta, que eu vou poder te responder, vou poder interagir com você ali a respeito disso. Amanhã tem live, é a live de número 13, tá? Às 8h47 da noite. Estão acabando aqui as nossas lives, mas todas as lives que eu já fiz, elas estão lá no meu canal do YouTube. Tem link na bio aqui do Instagram para você acessar. Então você pode assistir. E os áudios das lives, eles vão todos para a lista do WhatsApp. Então se você ainda não estiver na lista de WhatsApp, também tem link na minha bio, você também pode acessar. E pedir para ser avisado, inclusive sobre as lives, e pedir para receber, não precisa nem pedir, né? Todo mundo que entrar, eu vou passar os áudios de todas as lives. Mesmo que você entre agora, você vai receber os áudios de todas as lives que eu te encaminho, tá bom? Muito obrigado por quem esteve aqui comigo ao vivo. Boa noite para vocês. Obrigado para quem está assistindo mais tarde, quem está assistindo depois. Contem comigo, né? Me procurem lá no direct do Instagram sempre que vocês acreditarem que eu posso ajudar vocês com alguma coisa, tá bom? Um beijo para todos e boa noite. Até amanhã.